Gente, vou te falar. Esse momento com o São Paulo tá pesado demais. Depois da derrota para o Ceará por 1-0, o clima ficou ainda mais tenso, é quarta derrota seguida em 2025, e aí entra o Enzo Dias. Lateral esquerdo, que carrega um peso grande. Entender a bronca, sentir a raiva da torcida, mas ainda acreditar que dá para reerguer esse bicho gigante que é o tricolor. Ele fala de tristeza, de frustração, de protestos, de impacto emocional, tudo junto. Ele sabe que a paciência da massa está no limite. Quando ele disse que as pessoas se manifestam de acordo com o que está acontecendo, entendemos. Também estamos tristes. Aquilo caiu como uma bomba, porque não é discurso de quem inventou crise. É quem sofre com ela. É alguém que sente cada vaiado, cada crítica, cada insatisfação. Ele não estava ensaiado, estava doendo, e é esse tipo de sinceridade que faz a gente respirar fundo e acompanhar até o fim. A gente sabe que no futebol, andar por aqui ou andar por ali vira bagunça de interpretação. Mas ele foi reto. O elenco precisa reagir com resultados, com esforço redobrado, com trabalho diariamente. Não adianta discurso só nos microfones. A promessa de reversão é bonita, mas exige suor, de quem veste o manto e de quem dirige. Foram dias de protesto, torcida chegou com faixas, caixões simbólicos, com rostos da diretoria, gritos pedindo mudanças profundas. Não é sinal de instabilidade frágil, é pressão legítima de quem ama e sofre. A eliminação da Libertadores foi golpe duro e aquele choque ainda pulsa no peito de todos que se orgulham do escudo. Ele admitiu. Dá muita raiva ser eliminado do jeito que fomos. Frase pesada, crua, que carrega culpa, desabafo e promessa. Porque é difícil aceitar que a gente tem elenco para muito mais e ver tudo escorregar entre os dedos. Esse tipo de perda queima, deixa cicatriz, pergunta e se. Mas ele não se resigna. A gente tem que se unir e continuar trabalhando. Resistir não é opção, é obrigação. E ele já mostrou que é jogador, que aparece nas jogadas, que participa. Fez assistência, participou de lances decisivos antes, não pode ser coadjuvante emocional. Tem que liderar pelo exemplo. O São Paulo perdeu chance de se aproximar do Bahia, do G6, do sonho de voltar à Libertadores. Com 35 pontos na tabela, cada tropeço pesa como tonelada. A bronca da torcida já estava lá antes, mas com essa sequência, ferrou de vez. A cada jogo, o olhar cobra. A cada falha, uma sombra de... E se tivesse outro? Paira, no Morumbi, na próxima rodada, o tricolor vai à Fortaleza. Lá é casca grossa, calor forte, torcida fervendo. Se já está ruim em casa, fora será mais cruel. Mas ele fala, é jogo após jogo. É pensar passo a passo, sem desperdício de energia em arrependimento, porque memória no futebol pesa, machuca, paralisa. E aí vem o clássico em casa, logo na sequência. Imagina uma derrota que derruba moral, que gera cobranças, que atinge confiança, já projetando o encontro com o rival dentro de casa. Centrar inseguro é combo mortal. O momento exige foco total, equilíbrio nervoso, vergonha no rosto. Ele falou que foi um golpe muito duro perder a Libertadores. Sim, foi. Pra torcida, pro clube, pro sonho, a gente planeja pra ganhar, não pra sofrer. E quando a queda vem, ela sempre expõe fragilidades. Psicológico, estrutura, comando. E o São Paulo está inteiro sob exame. Não adianta tapar sol com peneira. Há problemas. Há desgaste. Há desequilíbrio. Há cobranças altas, frustrações, morosidade nas respostas. E a torcida, que já estava esperta, agora está com faro de necessidade urgente, menos mudança de atitude, mudança no ambiente, mudança nos bastidoresmas. Ouvir ele dizer que acredita na reversão é como lanterna num túnel escuro. Não garante saída instantânea, mas acende esperança. Serve para acalmar o que se estilhaçou, para unir quem ainda crê. Serve para empurrar quem duvida a pensar duas vezes. Serve para lembrar. Time é sentimento também.
Ele entende que as pessoas se manifestam de acordo com o que está acontecendo. Verdade crua. Torcida não é alienígena. Reflete o que vê. Se vê derrota repetida, vê vacilo repetido. Se vê frieza, vê distanciamento. E quando expressão coletiva vira reclamação organizada, é sinal de alarme vermelho. Ele disse também: estamos tristes. É o momento da humildade. É dizer que os jogadores não dormem em transe. Sentem, sofrem, e expor essa vulnerabilidade fortalece laços. Se atleta assume dor, torcida compreende emoção. Se atleta finge, nada estar errado perde vínculo. Mas ainda bem que ele não ficou preso na dor. Ele refletiu. Isso se reverte com resultados, esforço redobrado e trabalho contínuo. Sem milagre, sem atalho. Quem prometeu subida fácil esqueceu que estamos no futebol brasileiro, no meio de ano, com calendário arejado e adversários duros. E ele disse mais: meses atrás estávamos em momento difícil e conseguimos superar. É lembrança que serve como alento, porque quem já lutou contra a maré contrária e virou esquelete, sabe que virada pode vir de onde menos se espera menos. Mas depende de quem acredita e quem age. O lance é: o time tem que se unir. Jogadores, comissão, diretoria, com coragem de admitir erro e acertar rumos. Todos juntos, ou cada um vai para o seu lado e sobra para quem menos merece. Torcida. E a torcida está cansada de protagonizar sofrimento sozinha. Ele não escapou de tocar no protesto da torcida. Reconheceu que manifestações existiram antes do jogo do Ceará. Queixas contra presidente, contra diretoria. Não é palhaçada menos. É cobrança. Não é momento para censura menos. É momento para ouvir. Imagino que ele tenha dormido mal, que tenha pensado no que falharam nos treinos, no que faltou no jogo, no que ficou por fazer. E que acorde cedo, já buscando ajuste, porque discurso sozinho não vira gol. Porque promessa só vira alicerce quando sustentada com trabalho. E cantando mentalmente. Quinta-feira teremos jogo em Fortaleza. Ele carrega o peso de saber que tempo é escasso, que sequência é cruel, que rival direto é perigoso e que cada falha só amplia a crise. Mas ele encara e fala: imagino que alguns do vestiário puxaram ele menos até pelo caráter que ele tem, que olharam nos olhos e disseram: se você confia, vamos junto. Porque liderança não é título, é presença. Não é grito de microfone, é pulso no confronto da rotina, quando ele disse que foi um golpe muito duro com a eliminação. A ferida revelou que confiança traída dói mais do que derrota comum. Porque expectativa alta faz buraco no peito. Porque o São Paulo tem camisa pesada, torcida exigente, porque nenhum jogador entra pensando em sair derrotado. O momento é dolorido. 4 derrotas seguidas. Eliminação, protestos, críticas, desgaste psicológico, infiltração de dúvida. Quando dúvida cresce, os ânimos se soltam, os erros aumentam, a confiança vacila e qualquer adversário cheira sangue. Mas ele não se entrega. Ele fala em seguir no trabalho, em reagir, em colocar o pensamento no próximo jogo. Fala como quem já sabe. Resiliência não é papo de manual, é força que se mostra na construção dura diária. E a gente, torcida, vibra com essa declaração, porque ela acende fagulha. Porque quando o atleta admite vulnerabilidade, aproxima-se da gente. Quando ele promete batalha, a gente veste junto essa cruz. Porque somos parte. Porque a camisa é nossa também. Mas não basta palavra bonita. Exige correção, exige melhorar no campo, posicionamento, intensidade, atitude coletiva. Sem isso, acreditar vira discurso raso. E a torcida é exigente. Quer entrega, quer suor, quer mudança visível. A cobrança aumentou. Vai aumentar, vai ressoar nos estádios, nas redes sociais, nos treinos.
Quem não se adapta ao clima pode ser engolido pela avalanche. E quem liderar pelo medo tombará cedo. O momento pede pulso, exige convicção dura. Se Fortaleza representar o momento para recomeçar, que assim seja. Que o jogo fora seja o ponto de virada, que a torcida tanto quer menos com nervos de aço. Com garra, com coragem para correr cada centímetro. Que os jogadores assumam responsabilidade plena. E no clássico que vem depois, no Morumbi, que entre com fome de revanche, que o abdômen esteja forte. A mente firme, o grito entalado, que não falte entrega, porque ali pode definir campanha, autoestima e proximidade com o sonho. Em resumo, ele sentiu a bronca, abraçou a cobrança e ainda se manteve crente numa reviravolta. E isso é o que a gente precisava ouvir, porque precisa de voz que não desista, de jogador que se expõe, de líder que veste paixão. Se for para cair, que seja lutando. Se for para sofrer, que seja com dignidade. Se for para renascer, que seja com bases sólidas. E se for para virar, que vire digno, porque o São Paulo não merece ser espectador da própria derrocada. E que fique claro, a torcida vai estar ali. Vai apoiar o que vale, vai reclamar o que falha, vai cobrar quem perde no compromisso e vai abraçar quem luta com alma. E hoje, Enzo Dias mostrou que quer lutar. Isso me faz crer que ainda há luz, se ele estiver certo, que nosso elenco possa provar. Que a virada venha com suor, com fibra, com entrega, que cada jogo seja uma final, porque nesse momento é disso que o São Paulo precisa. Que a torcida veja resultado, veja corpo presente, veja a alma no campo. Não queremos mais discursos mornos. Queremos atitude. Não queremos desculpas. Queremos reações. Não queremos implorar perdão. Queremos demonstrar orgulho e, se ainda existe amor nesse clube, que seja testado a cada segundo dentro de campo. E que Enzo Dias menos e todo o elenco saibam que a torcida é exigente, mas fiel. Que vai cobrar, criticar, questionar, mas também respeitar quem luta. E se a reversão vier, será de quem suou cada segundo. Será de quem não desistiu. Será de quem ainda ama demais esse escudo. Porque o São Paulo é maior que todo momento ruim. É história, é torcida, é manto que pesa no corpo e no coração. E se ainda houver fibra, fé e coragem, vamos nos reerguer juntos. É hora de virar. É hora de mostrar que a bronca se vira com trabalho, com alma, com honra. A torcida do São Paulo amanheceu com o coração acelerado. Corre nos bastidores o rumor de que Renan Lodi pode pintar no Morumbi, um daqueles boatos que mexem com a alma tricolor, porque unem carência de elenco, sonho de grandeza e a possibilidade de ver um lateral esquerdo de alto nível vestindo o manto. Nada está confirmado, é claro, mas a ideia de Lodi sob o comando de Hernan. Crespo acende luzes no tomografia computadorizada da Barra Funda e faz a imaginação visitar noites de Libertadores com o Morumbi, pulsando como nos tempos em que a faixa pesava nos ombros dos adversários, sob a ótica tática. O encaixe é quase intuitivo. Crespo gosta de amplitude bem marcada. Laterais que saibam agredir o espaço por fora e alternar por dentro quando o meia cai na entrelinha. Lodi traz condução em velocidade. Primeiro, toque limpo e aquele cruzamento de curva que encontra o segundo pau, como se fosse GPS no São Paulo de hoje, que pede aceleração para transformar posse em profundidade. Um lateral com essa leitura se soma ao jogo apoiado e dá ao time a válvula que às vezes falta para quebrar defesas baixas no campo da especulação. Muito se fala sobre formatos. Empréstimo com opção de compra, cláusulas de metas, salário compartilhado, janelinha com gatilhos esportivos. Tudo ainda no território do si. O que se pode analisar, sem prometer nada, é a lógica. O tricolor tem sido cirúrgico quando vai ao mercado atrás de atletas prontos para elevar a régua competitiva. E Lodi é um perfil que casa com ambição e necessidade.
A diretoria sabe que não se trata apenas de trazer um nome, mas um impacto imediato de rendimento em termos de vestiário. Lodi agregaria liderança silenciosa, repertório internacional e padrão de treino elevado. Jogadores com rodagem fora do país costumam acelerar o nível de competitividade nas sessões fechadas, seja na leitura de coberturas, seja no tempo de pressão pós-perda, num elenco que mistura juventude de Cotia e peças experientes. Essa Vitamina Europa costuma encurtar processos e transformar promessas em performance, imaginando o campo e bola. Dá para antever variações na saída de 3. Lodi pode afundar como terceiro zagueiro pela esquerda para liberar o ponta ou, inversamente, empurrar alto para fixar lateral adversário e abrir corredor ao meia interior. Crespo costuma exigir essa elasticidade. O mesmo jogador que dá largura tem que saber afunilar para criar superioridade no corredor central. Nesse jogo de xadrez, o pé canhoto de Lodi vira ferramenta para inversões diagonais que atravessam linhas. Outro ponto que atiça o torcedor é a bola parada. O São Paulo tem alternado batidas curtas e escanteios fechados. Um lateral que cruza com precisão e ataca a segunda bola com inteligência aumenta a taxa de conversão das jogadas ensaiadas. A simples presença de um batedor mais qualificado já redistribui a atenção da marcação e abre espaço para os bloqueios funcionarem. Em noites grandes, detalhe decide, e bola parada é detalhe com capa de herói. No aspecto físico, o rumor traz esperança de um corredor esquerdo mais resistente aos 90 minutos. Lodi, quando informa, mantém intensidade de ida e volta, algo crucial no modelo de Crespo, que exige linhas compactas e reação imediata à perda. Com ele, o tricolor poderia sustentar pressão alta por mais tempo sem descolar a última linha, evitando aqueles metros fatais que costumam aparecer quando as pernas pesam. É inevitável pensar no impacto para a molecada de Cotia. A chegada de um lateral desse nível cria uma escada mais robusta. Os garotos treinam ao lado de um especialista, observam microdetalhes de posicionamento, aprendem timings de passe e a malícia de proteger a bola no flanco. Mesmo que o rumor não se concretize, o simples debate sobre o perfil desejado orienta desenvolvimento e recrutamento da base no Morumbi. A imaginação do torcedor já começou o storyboard, Lodi recebendo de primeira, progredindo no corredor, chamando a tabela curta na entrada da área, levantando a cabeça e encontrando o 9 na mancha do gol. O estádio, que reconhece desde longe o cheiro de jogada bem construída, sabe aplaudir antes da rede balançar. É o tipo de lance que devolve ao time aquela confiança que muda o peso da camisa de fardo para escudo do lado estratégico. A eventual chegada apertaria a disputa interna e aumentaria as alternativas em jogos grandes. Em clássicos, Crespo poderia fechar o lado com um ponta mais por dentro e soltar Lodi para criar superioridade numérica contra laterais que sofrem no 1 contra 1. Em mata-mata, onde cada tomada de decisão é cirúrgica. Ter um lateral que não treme é carta que se joga com convicção. Claro que tudo isso ainda vive no território do talvez. Mercado é feito de silêncio, oportunidade e timing. O São Paulo tem sido prudente nas janelas, pesando cada passo para não comprometer o equilíbrio. Por isso, o rumor empolga, mas também ensina o torcedor a respirar e esperar o movimento correto. Sem troféu de janela, mas com o olho no gramado onde os pontos moram, no imaginário tricolor. Há também a memória afetiva dos grandes laterais que fizeram história no clube. E Lodi conversa com essa tradição, técnica, coragem e fome de jogo grande. Quando o São Paulo tem um flanco forte, o time se agiganta porque sua construção encontra atalho e o adversário é empurrado para trás por gravidade tática. O rumor aciona esse arquivo emocional e, por isso, vibra, se o desfecho for positivo. A inscrição no BID vira rito de passagem. Se não for, o recado segue dado. O patamar de ambição está colocado. Para brigar em cima, o tricolor precisa encorpar
onde o jogo moderno decide menos nas extremidades. E nenhum técnico entende melhor do que Crespo como transformar peças de lado em motores de um time que pressiona. Morde encanta enquanto isso, a bola segue rolando e a comissão trabalha com as ferramentas disponíveis, afinando mecânicas, ensaiando saídas, lapidando conceitos, rumores passam, ideias ficam. E a ideia de um São Paulo protagonista, agressivo pelos lados e maduro com a bola, já está plantada menos com load ou com quem vier para vestir a 6 e carregar o corredor como uma bandeira. No fim, o torcedor tricolor sabe viver essa dialética. Sonhar alto sem perder o pé no chão. Renan Lodi no São Paulo, sob a batuta de Hernan Crespo, é um desses sonhos que fazem sentido dentro de campo e no coração de quem canta do anel superior ao fosso do Morumbi. Até que haja anúncio, fica a esperança, não como fantasia vazia, mas como projeto de futebol que respeita a nossa história e aponta para as noites em que o tricolor volta a ser o tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.